Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alicia e nesse vídeo nós vamos falar de potenciação e radiciação. Começando, potenciação, o que é isso? É quando a gente tem uma multiplicação de um mesmo número ou de um mesmo fator várias vezes. Por exemplo, 5 vezes ele mesmo 4 vezes. Vamos representar como 5 elevado a 4. 4 porque é o número de vezes que o 5 está sendo repetido. Outro exemplo, 3 sobre 2 vezes ele mesmo 7 vezes. Representamos 3 sobre 2 elevado a 7. Mas aí eu te pergunto, esse jeito que está representado aí é suficiente? Bom, uma pessoa que olha pode achar que apenas o 3 está sendo elevado a 7. Então, para acabar com qualquer ambiguidade, a gente usa o quê? Os parênteses, e eles vão me dar a certeza que tanto o 3 quanto o 2 estão sendo elevados a 7. Tudo bem? Agora, de um jeito mais geral, como a gente representa a potenciação? Olha, nós temos a multiplicação de um certo número numa quantidade n de vezes, n é um número qualquer, a gente representa essa multiplicação como o número que está sendo repetido, que no caso é o a, e chamamos de base, elevado ao número de vezes ou número de fatores, que chamamos de expoente. Agora, uma observação. E quando as bases são negativas, será que acontece alguma coisa de diferente? Vamos ver exemplos? Olha, menos 2 elevado a 3. Quem é a nossa base? Quem vai ser o fator da multiplicação? O menos 2. Ele vai ser multiplicado no total de 3 vezes. Agora, vamos ver qual o sinal que o resultado ou a potência vai assumir. Menos com menos, mais com menos, menos. E aí vamos ter um valor negativo. E 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, a resposta vai ser menos 8. Agora, vamos alterar o nosso expoente. Por exemplo, menos 2 elevado a 4. Quem vai ser o fator de multiplicação? Quem vai ser a nossa base? O menos 2 de novo, só que agora 4 vezes. Qual vai ser o sinal assumido? Menos com menos, mais, com menos, menos, com menos, mais. Então, vamos ter um valor positivo, e no caso vai dar 16. Com isso, exemplificamos a seguinte ideia. Quando a base é negativa, o sinal da potência ele depende do expoente. Como assim? Se o expoente for ímpar, o sinal do resultado vai ser negativo, e quando for par, o sinal vai ser positivo. E foi exatamente isso que a gente observou nesses dois exemplos. Quando o expoente era o número ímpar, no caso 3, assumimos um valor negativo, e quando era o expoente 4, que é um valor par, o resultado, a potência, assumiu um valor positivo, beleza? Só que nem sempre um sinal negativo indica uma base negativa. Como pode isso? Por exemplo, menos 2 elevado a 20 e menos 2 elevado a 20. Vamos fazer primeiro esse aqui de baixo porque se parece com o do slide anterior. Quem está sendo o nosso fator de multiplicação? Quem é a nossa base? É o menos 2, porque a gente está percebendo que o parêntese indica quem é a nossa base. Então, vamos ter menos 2 vezes ele mesmo 20 vezes. Só que a base é negativa com o expoente par, vimos que o sinal vai ser positivo, e por acaso vai ser esse número aí. Agora, olha o caso de cima. Não temos o parênteses. Então, como a gente pode ter certeza de quem é a nossa base? Será que é o menos 2? Não, não é. Temos um sinal negativo aí, mas não temos um parênteses. Então, a gente vai assumir que a base desse expoente 20 aí é apenas o 2. Só que esse menos existe, então o que a gente vai fazer com ele? Vamos deixar esse menos do lado de fora e elevar o nosso 2 à 20ª potência, porque o 2 que é a nossa base, não o menos 2. Nisso, vamos ter os 2 elevado a 20, esse mesmo número, só que agora com o sinal de menos, que ele estava ali fora nos esperando, beleza? Agora, vamos ver outros exemplos. Menos 2 elevado a 21 e menos 2 elevado a 21. Bom, já sabemos agora que quando não tem parênteses, esse menos ele não pertence à nossa base, então apenas o 2 está sendo elevado a 21 vezes. Só que, como tem o sinal de menos ali fora, vamos ter um menos esse número aí. Agora, o de baixo. Quem é a nossa base? O menos 2, que está sendo elevado 21 vezes. Vamos achar o quê? Um valor positivo ou negativo? Observem que o expoente é ímpar e a base é negativa. Então, vai assumir um valor negativo. E, por acaso, vai dar a mesma coisa que no exemplo de cima. Bom, coincidências acontecem. Apesar de terem dado o mesmo valor, o processo foi diferente, beleza? Bom, já falamos de bases negativas, mas e quanto a expoentes negativos? Já já a gente vai falar sobre eles, mas antes vamos falar das propriedades da potenciação, beleza?
Começando, quando o expoente é igual a 1. Por exemplo, 7 elevado a 1. O 7 está sendo multiplicado por ele mesmo no total de uma vez. Isso tem que dar 7, certo? E isso vai acontecer sempre. Toda vez que o expoente é igual a 1, a potência vai ser igual à base. Então, de jeito mais geral, se eu tenho uma base igual a b e está sendo elevado a 1, o resultado tem que dar b. Agora, segunda, quando a base é igual a 1? Bom, nós temos 1 elevado a qualquer número. A gente vai ter uma multiplicação de vários 1's, certo? Isso tem que dar igual a 1. Além da base igual a 1, outra base interessante é a base 10. Olha esses exemplos aí, ó. 10 elevado a 1, 10 elevado a 5 e 10 elevado a 15. 10 elevado a 1, nós temos igual a 10. 1, 0. 10 elevado a 5, temos 10 vezes 10, 5 vezes, dando 100.000 com 5 zeros. Agora, 10 elevado a 15 é o 10 sendo o fator 15 vezes. Isso vai dar esse número aí que eu nem vou tentar falar com 15 zeros. Observar alguma coisa? Toda vez que a gente tiver 10 elevado a n, n um número qualquer, nós vamos ter um número com a mesma quantidade n de zeros. Logo, quando a base é igual a 10, vamos ter o 1 seguindo do número do expoente em zeros. E essa base 10 tem uma coisa muito legal chamada ordem de grandeza. Já ouviram falar nisso? Tem muito em física e em química também. E o que fazer quando temos a multiplicação de potências de uma mesma base? Tipo esse exemplo aqui, ó. 19 elevado a 3 vezes 19 elevado a 4. Isso é a mesma coisa aqui, 19 elevado a 3 vezes 19 elevado a 4. Só que a gente pode reescrever isso como 19 elevado a 7, certo? E quem é 7? 7 é 3 mais 4. Observaram? Quando a gente tem uma multiplicação de potências da mesma base, a gente faz o quê? Somos expoentes. Então, de uma forma mais geral, se a gente tem uma base x, x elevado a a vezes x elevado a b é igual a x elevado a mais b. E essas propriedades da potenciação, elas nos ajudam a entender melhor as propriedades de log, então deem valor a elas, beleza? Vimos multiplicação e agora divisão de potências de mesma base. Como fazemos? Por exemplo, 11 elevado a 8 sobre 11 elevado a 3. A gente pode abrir da seguinte maneira: 11 elevado a 8 sobre 11 elevado a 3. Cortando esses 11 de baixo com 3 11 de cima, vai sobrar quem? 11 elevado a 5. Observaram aí? Agora, quando é divisão, a gente faz o quê? Diminui os expoentes. De forma geral, se eu tenho x elevado a dividido por x elevado a b, isso vai dar x elevado a menos b, nessa ordem, a menos b. Mas, dessa vez, x não pode ser igual a zero, porque se x fosse igual a zero, nós teríamos uma divisão por zero que não existe. E uma pequena observação, olha esse caso aí, ó. 23 elevado a 4 dividido por 23 elevado a 9. Usando a propriedade, a gente vai escrever 23 elevado a 4 menos 9, dando 23 elevado a menos 5. Olha o expoente negativo aí. Só que a gente poderia ter feito sem usar a propriedade. Como? Abrindo 23 elevado a 4 dividido por 23 elevado a 9 dessa seguinte maneira. Para a gente ganhar mais espaço, a gente poderia cortar esses 23 de cima com 4 23 de baixo. Isso vai ter o quê? 1 sobre 23 elevado a 5. Se a gente quiser usar os parênteses, podemos. Lembrando que 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Mas espera aí, no slide anterior a gente achou que essa divisão dava 23 elevado a menos 5. E agora a gente achou 1 sobre 23 elevado a 5. As duas estão certas. Isso só quer dizer que essas duas representações aqui, elas são iguais, o que nos leva à próxima propriedade. Expoente negativo. O que a gente faz? Inverte a base e mantém o expoente, só que dessa vez sem o sinal negativo. O exemplo que a gente acabou de ver, 23 elevado a menos 5, é igual a 1 sobre 23 elevado a 5. Invertemos a base, que é o 23, e mantemos o expoente, só que sem o sinal negativo. A mesma coisa aqui, ó, 2 terços elevado a menos 3. Invertemos a base, que agora vai ser 3 dividido por 2, elevado ao expoente sem o sinal de menos. Lembrando que o parênteses, nesse caso, nos indica que tanto 3 quanto 2 estão sendo elevados ao mesmo expoente, beleza? E agora, de um caso mais geral, se a gente tem uma base b elevada a um expoente negativo, que no caso é menos k, o que a gente faz? Inverte a base e mantém o expoente, só que agora sem o sinal negativo. Show? Mas olha esse caso aqui, ó.
7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 4. Usando propriedade, a gente sabe que vai dar 7 elevado a 4 menos 4. E isso é 7 elevado a 0. Só que nós sabemos que essa é uma divisão entre dois números iguais, e um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Isso quer dizer que essas duas representações elas são a mesma coisa, o que nos leva à próxima propriedade. Quando o expoente é igual a 0, o que acontece? A potência, o resultado, na verdade, é igual a 1. De forma genérica, b elevado a 0 é igual a 1, menos se a base, o b no caso, for igual a 0, porque 0 elevado a 0 é um caso indefinido na matemática, ninguém decidiu qual seria o valor ainda. Próxima propriedade, potência da potência. Como assim? Potência da potência. E como é que se faz isso? Bom, os parênteses indicam quem é a nossa base, certo? No caso, 41 elevado a 2, ou 41 ao quadrado. Ou seja, o 41 ao quadrado ele vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Só que isso aí é uma multiplicação de potências de mesma base, certo? E já vimos que temos que fazer o que com os expoentes? Somar. Vamos ter então 41 elevado a 6. Só que 6 é justamente 2 vezes 3. Então, o que a gente faz no caso de potência da potência? A gente multiplica os expoentes. Então, de um caso mais geral, se a gente tem uma base b elevado a p que está sendo elevado a q, a gente faz como b elevado a p vezes q. Agora uma observação. E nesse caso aqui, ó, 3 elevado a 4 elevado a 2 e 3 elevado a 4 elevado a 2. Vamos fazer primeiro de baixo porque a gente consegue mais facilmente identificar como potência da potência. Sabemos que temos que multiplicar os expoentes, então nós vamos ter 3 elevado a 4 vezes 2, que é igual a 8. Agora, o de cima. Isso é uma potência da potência? O que é isso? Bom, não tem parênteses para nos indicar quem é a base realmente. Então, como é que a gente faz nesses casos? Vamos olhar o expoente da ponta, que no caso é o 2. O número mais perto dele vai ser a base, que é o 4. Ou seja, o 4 está sendo elevado a 2. Então, na verdade, o 2 é expoente apenas do 4. Então, nós temos o 3 elevado a 4 ao quadrado, que no caso dá 16. Observem que os parênteses realmente fazem diferença. Bem, até aqui a gente estava falando de expoentes inteiros, positivos e negativos, mas e expoentes em forma de fração? Por exemplo, 8 elevado a 2 terços, 3 elevado a meio, 7 elevado a 1 terço. Se você nunca viu eles, eu já te digo que eles existem, e é a partir daqui que a gente vai falar de radiciação. Mas, pegando o exemplo da potenciação, 5 elevado a 4 e menos 5 elevado a 4. Fazendo as contas, já sabemos que os dois vão dar 625. Dito isto, e falando agora de radiciação, olha só, quando eu faço essa representação aí, eu quero saber que número multiplicado por ele 4 vezes dá 625. E olhando para cá, a gente pode dizer que é o 5 ou o menos 5, certo? Aí que entra uma observação. Para raízes de índice par, a gente usa o número positivo. Primeiro, o que é índice? Esse número pequenininho aqui que aparece. E como o nosso índice, no caso, é o 4 e o 4 é par, quando a gente quer achar a raiz de índice 4 de 625, a gente quer, na verdade, o número 5. E para a gente entender um pouquinho melhor, vamos falar das representações, que são duas. Essa primeira aí, que talvez seja a mais famosa, e essa segunda, que é a forma de potência, onde o expoente é uma fração. E como é que a gente faz para ir de uma para outra? Bom, um professor meu uma vez me ensinou. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. No caso, as sombras são dentro da raiz e aqui no denominador. E o sol é quem está aqui no índice e também está no numerador. Então, vamos ver um exemplo da raiz de índice 4 de 625, ou a gente pode falar raiz quarta de 625. Como a gente representa isso em forma de potência? 625 e quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra, que no caso é 1, vai para o sol. Mas vamos mexer um pouquinho nisso aí, ó. A gente já sabe que 625, na verdade, é igual a 5 elevado a 4, certo? Então, vamos substituir 625 por 5 elevado a 4. Vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 5 elevado a 4. Agora, a gente vai escrever isso em forma de potência, beleza?
Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. 5 elevado a 4 dividido por 4, que é igual a 5 elevado a 1, que dá 5. Olha só, essa é uma forma mais longa da gente dizer que raiz quarta de 625 é igual a 5. Vamos para mais exemplos. Raiz de índice 2 de 144, ou do jeito mais famoso, raiz quadrada de 144. Quando a raiz é quadrada, a gente pode omitir o 2. Isso vai ser igual a 12, porque 12 ao quadrado é igual a 144. Mas e raiz quadrada de menos 144? Será que é menos 12? Se for, menos 12 ao quadrado tem que dar menos 144. Só que não vai dar, porque é uma base negativa com o expoente par, a potência tem que ser positiva. E aí? Acontece que não existe no conjunto dos números reais raízes de números negativos quando o índice é par. Se for ímpar, aí sim, por exemplo, raiz de índice 3 de menos 8 ou raiz cúbica de menos 8. Vai ser igual a menos 2, porque menos 2 elevado a 3 ou menos 2 ao cubo é igual a menos 8. E depois disso tudo a gente pode fazer uma questão. Vamos ler? O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo raiz quadrada de x, o terceiro 1 elevado a 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países gerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Então, a gente pode começar listando os valores que ele deu, no caso, em função de x, né? Só que, como a gente quer comparar, ficaria mais fácil se todos eles estivessem na representação de potência. Então, vamos alterar isso? O primeiro já está, o segundo fica x elevado a meio, lembrando, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. O terceiro já está e o quarto e o quinto também já estão. Agora, não sei vocês, mas eu teria muita vontade de marcar a letra E, pelo simples fato do maior expoente ser o do quinto país. Mas se a gente fizer isso, a gente vai estar ignorando uma informação muito importante, que o índice, na verdade, está entre 0 e 1. Então, seria interessante a gente analisar dois casos. O primeiro, que é o caso da questão, quando x está entre 0 e 1, e o segundo caso, quando x é maior que 1. Vamos ver primeiro esse segundo caso, porque ele parece ser mais intuitivo. Tá aí os valores das potências. E para a gente saber qual é maior que qual, a gente pode escolher um valor para x desde que seja maior que 1. Por exemplo, x elevado a 5. Então, vamos substituir x por 5 aí, ó. Temos esses valores. Agora, aí fica bem mais fácil da gente dizer que quem é o maior, né? Que no caso é o 5 elevado a 3. E de fato, observem aí o gráfico das potências de 5 quando a gente altera os valores dos expoentes. Observe que quando a gente aumenta o valor do expoente, o gráfico ele sobe muito rápido. Então, de fato, quanto menor o expoente, menor vai ser a potência. Então, quem seria o menor? Então, no caso geral, quando x é maior do que 1, quem vai ser a menor potência? X elevado a 1/3, que é o menor expoente. E a maior potência vai ser x elevado a 3, ou x ao cubo, por ter o maior expoente. E a ordem crescente vai ser essa aí. Agora, vamos ver o caso em que x está entre 0 e 1. Vamos escolher um valor qualquer nesse intervalo, por exemplo, x igual a meio, substituindo. E aí, vamos ver, por exemplo, meio elevado a 2, ou meio ao quadrado. Vamos ter meio vezes meio e multiplicação de frações, vamos achar 1/4. Só que quem é maior, meio ou 1/4? Lembrando que fração é uma divisão, 1 dividido por 2 acaba sendo maior do que 1 dividido por 4, certo? E se a gente fizesse meio elevado a 3 ou meio ao cubo, a gente ia ver que ia dar um valor menor ainda. Olha que interessante o gráfico da potência de meio quando a gente muda os expoentes. Quanto maior o expoente, menor vai ser a potência. Tá vendo que o gráfico ele decresce? Isso quer dizer, então, que a menor potência, quando x está entre 0 e 1, vai ser a com maior expoente, que no caso vai ser o 3. E a maior potência vai ser a com menor expoente, x elevado a meio. A ordem crescente, então, no caso, ficaria igual a essa. E quem seria a maior potência? X elevado a 1/3. Podemos voltar à questão. Qual será o país com o maior índice de desenvolvimento humano? O terceiro,
já que o índice está entre 0 e 1. Gabarito letra C. E é isso, gente. Por esse vídeo é só. Tchau!